Esse é o primeiro de uma série de vídeos que farei aqui no canal a respeito da ONG O Éden, né? Que é um desdobramento aí do programa da desobediência normativa, né? Uma instituição aí que tá nascendo a partir da proposta da desobediência normativa. Então, sem mais conversa furada, eu vou ler aqui o estatuto de fundação da associação O Éden, né? Então, sem mais papo furado, e vamos para o estatuto. Então, O Éden, associação cienciocêntrica, sem endereço até o momento, funcionamento por tempo indeterminado. Eu vou me deter aqui a princípio nessa questão do nome, O Éden, né? Para que não venhamos a correr o risco de sermos confundidos aí com mais uma seita fundamentalista evangélica aí de devotos adoradores da Bíblia, tá? Porque o propósito, o caráter e a natureza dessa instituição não tem qualquer vínculo de cunho religioso no sentido estrito sensu do termo, certo? Nós não somos uma comunidade religiosa, não temos rituais rituais de consagração, não temos culto, não temos templos, não fazemos orações e intercessões e nada do tipo, certo? Não temos qualquer natureza metafísica nesse sentido, certo? Não, nós somos uma organização científica, de caráter científico, porém uma ciência totalmente diferente de tudo que conhecemos hoje como ciência. Nós aceitamos os postulados da ciência, nós aceitamos tudo que a ciência nos mostra, tudo, né? Nós só não aceitamos a interpretação, né? E os propósitos a que a ciência serve, porque assim como todas as outras instituições na nossa cultura estabelecida, ela serve para perpetuar essa cultura e o poder dominante, certo? Então, sem mais delongas aqui, vamos logo ao estatuto, né? A primeira coisa que eu queria comentar então é essa questão do nome, justamente como eu falei, para não sermos confundidos com uma seita evangélica ou coisa do tipo. Então, o Éden, por isso está escrito junto assim, OIE maiúsculo e DEN minúsculo, né? Porque na verdade trata-se de uma sigla, né? Uma abreviação, uma sigla que significa Ordo Éden, ou Ordem do Éden, ou Organização do Éden, certo? Então, ela tem por propósito justamente construir um Éden aqui na Terra, transformar o planeta Terra num planeta Éden, né? Porém, não dessa forma romântica, aí, como vocês estão vendo na imagem do vídeo, né? Que remete aí aquela ideia de paraíso das testemunhas de Jeová, né? E, então, isso aí é uma imagem romântica, né? Lírica e poética, mas não é isso que acreditamos, não é isso que propagamos, né? Então, isso aí é apenas uma ilustração, certo? Nós somos uma associação cienciocêntrica. O que isso quer dizer? Para aqueles que já são veganos aqui de longa caminhada, já sabem perfeitamente o que é ciência, né? E para aqueles que não são ainda, que nunca ouviram esse termo, então uma explicação bem rápida aqui. A ciência é a capacidade de certos indivíduos, a capacidade na verdade, de todos os indivíduos do reino animal, de se sentir e sentir o ambiente ao seu redor, certo? Então, um ser senciente é todo ser que sente, certo? Sente o quê? Sente dor, sente fome, sente frio, sente medo, sente alegria, sente tristeza,
sente raiva, enfim, como nós que também somos animais sentimos, certo? Então, a nossa ONG, a nossa organização, a nossa instituição, ela tem o caráter sensiocêntrico. Isso é, nós não somos antropocêntricos, tá? A nossa preocupação, o nosso trabalho, o nosso serviço não é em torno exclusivamente da espécie humana, mas sim de todos os seres sencientes, de todos os terráqueos que dividem conosco o drama e a aventura de estar vivos nesse planeta, certo? Então, nós no momento ainda não temos um endereço fixo, nós somos ainda, por enquanto, uma ONG virtual, né? E no futuro, aí, conforme formos evoluindo e nos desenvolvendo e nos engajando, aí, nós nos formalizaremos aí, né? Nos tornaremos uma pessoa jurídica de direito privado e, enfim, esse é o estatuto, esse estatuto que eu estou lendo, que é o Estatuto de Fundação, é o estatuto mestre que regerá os nossos princípios, o nosso sistema de valores e os nossos propósitos dentro da organização, certo? Então, o objetivo da organização, né? Nós somos uma organização, perdão aí, gente, gripei de ontem para hoje aí, então tá pesado para mim aqui fazer o vídeo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que passar para vocês isso aqui. Então, o objetivo da organização, nós somos uma organização socioeconômica sem fins lucrativos que percebe no potencial cognitivo da coletividade humana a responsabilidade moral de intervir ativamente por todos os meios técnica e cientificamente disponíveis na biosfera terrestre, visando suprimir gradual e progressivamente, até erradicar no longo prazo, todos os processos violentos e prejudiciais a todo o terráqueo senciente. Perdão aí. Então, o que significa esse parágrafo aqui, esse objetivo? O que quer dizer esse objetivo na prática? Primeiro, nós somos uma organização socioeconômica, ou seja, como organização, como pessoa jurídica, como instituição que iremos funcionar, nós iremos ter o nosso próprio sistema econômico interno, né? E nosso próprio posicionamento na sociedade em que estamos inseridos, né? Nós teremos, como eu disse, o nosso próprio sistema de valores da associação e do programa de desobediência normativa, certo? Então, sem fins lucrativos não quer dizer que nós não temos uma economia, nós temos uma economia, só que ela não visa lucro. Isso será explicado, será desenvolvido a posteriori aí, né? Porque agora, como vocês estão vendo, eu estou tossindo aí, tá complicado para mim gravar o vídeo aqui, e eu preciso dar uma passada rápida para não ficar perdão aí, gente, muito cansativo essa questão do estatuto, certo? Então, nós somos uma organização socioeconômica sem fins lucrativos que percebe no potencial cognitivo da coletividade humana. O que é o potencial coletivo o potencial cognitivo da coletividade humana? É a nossa capacidade de entendimento, né? A nossa capacidade de desenvolvimento da nossa consciência como um coletivo humano, certo? Como espécie planetária que somos. Então, isso é o que eu chamaria de o verdadeiro nascer do espírito. Quando você entende o que está sendo dito aqui, você pode considerar que você, entre aspas aqui, tá, verdadeiramente nasceu do espírito, né? Como está lá na escritura, lá, onde o personagem Jesus, e vamos, mais uma vez, aqui não somos fundamentalistas devotos da Bíblia, é o personagem Jesus. Se ele existiu historicamente ou não, isso não importa. O que existe de fato ali é a intenção de quem escreveu aquilo e a forma como os propósitos com os quais ele manipulou os personagens que ele estava usando na narrativa, né? Então ele faz o Jesus da narrativa dele dizer o quê, né? Para os judeus ali, por exemplo, na conversa com o personagem Nicodemos, né? Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E então isso aqui, a percepção
do potencial coletivo, cognitivo, do potencial de consciência e pensamento e entendimento da coletividade humana aplicado como um todo a serviço da vida senciente no planeta, é o verdadeiro nascimento que supera a nossa natureza animal. Porque é a partir daí que nós percebemos, como eu digo aqui, a nossa responsabilidade moral de intervir ativamente, né, por todos os meios, com toda a tecnologia, com toda a ciência que temos, né, na biosfera terrestre, visando suprimir, né, e no futuro mais distante aí, erradicar por completo, né, os processos violentos e tudo aquilo que causa sofrimento aos seres sencientes, certo? Eu vou usar aqui um episódio que aconteceu comigo aí alguns anos, já tem alguns anos, uns 4, 5, 6 anos, não sei, mas já tem aí alguns anos aí, onde eu estava observando num compartilhamento de uma postagem do Facebook, né, onde alguém postou um vídeo, né, de uma águia capturando um peixe no lago e levando no alto do ninho para alimentar seus filhotes, né? E ela captura o peixe com as suas garras, né? Ela enfia as garras no peixe, né? E ela leva esse peixe no voo até o ninho para os filhotes, o peixe se debatendo, evidentemente ali sentindo uma dor dilacerante, terrível ali, sendo dilacerado vivo ali, né? E ela chega no ninho e ela começa a bicar o peixe e arrancar pedaços e servir no bico dos filhotes, né? E os comentários embaixo do vídeo eram coisas assim que parecem bonitinhas. Sabe aquela inocência, aquela ingenuidade e aquela inocência infantil do ser humano de não perceber o todo do contexto, da situação, enfim, né? Os comentários eram do tipo, como a natureza é perfeita, como tudo é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus criou tudo perfeito e tal. E eu observando aqueles comentários e lendo aqueles comentários, eu também não me privei de fazer o meu comentário, né? E o meu comentário foi simplesmente o seguinte: não na perspectiva do peixe. Vocês entenderam o que isso quer dizer? Né? Porque as pessoas... É bom que fique claro aqui que eu não sou eu não sou um amante passivo da natureza, certo? Eu não acho que a natureza é uma coisa linda sabe, e maravilhosa e tudo. Não, a natureza é horrível, é cruel, é, é insuportável para a maioria dos seres vivos, certo? E o que acontece é que nenhum ser vivo pediu para ser produzido, nenhum ser vivo pediu para existir, certo? Nenhum ser vivo, ninguém está aqui por escolha ou por livre, espontânea vontade, né? A natureza nos produziu, né? E fomos inseridos dentro desse sistema. Então, tanto a águia quanto o peixe ali, né, são igualmente vítimas da natureza, porém, naquela situação ali, a vítima era o peixe, certo? Mas o problema não está na águia. O problema está nesse sistema da natureza, certo? E eu disse, tem um vídeo curto aí no canal aí, né, que eu disse que eu já não posso mais me identificar como ateu, né? Porque o ateu, ele é para ser ateu, hoje eu entendo que para ser ateu você tem que desprezar a capacidade humana de julgamento da realidade, certo? Porque nós teríamos que estar no mesmo nível de inocência e de ingenuidade dos outros animais que fazem o que fazem por não ter consciência do que fazem, para a gente se entender como simplesmente um mero produto da natureza que não tem nenhuma responsabilidade. Não, nós temos responsabilidade, tá? Nós somos um produto da natureza, só que nós já desenvolvemos o potencial cognitivo de superar a nossa própria natureza, certo? De superar nossos instintos e de superar tudo aquilo que nós sabemos que é prejudicial a outros e a nós mesmos, né? Então isso é o que nos faz seres espirituais.
Então, sempre que eu falar de espiritualidade, do mundo espiritual aqui, eu não estou me referindo a nada sobrenatural, fora do universo, nada disso. Estou falando do nosso potencial cognitivo como espécie planetária, certo? Porque juntos, se formos capazes de desenvolver um verdadeiro senso de responsabilidade para com a vida nesse planeta, nós poderemos de fato mudar a biosfera terrestre, nós poderemos num futuro distante eliminar toda a cadeia de sofrimento, não apenas entre nós humanos, mas da própria natureza. Porém, isso já era percebido por alguns escritores aí dos textos bíblicos, né? E eu não vou me aprofundar nisso mais uma vez. Aqui não é para você ter a Bíblia como um manual de qualquer coisa. Observe a intenção de quem escreveu e no que escreveu, para você entender o propósito o sistema de pensamento de quem escreveu aquilo, certo? E quando você lê o Gênesis 1, 26 ao 32, né, você percebe uma coisa muito clara ali, né, que o domínio dado aos homens, né, ao homem e à mulher na terra sobre todas as outras criaturas que se movem aqui, é o domínio de tornar tudo vegetariano. Não apenas os humanos se tornarem estritamente vegetarianos, mas todas as criaturas, né? Isso está muito claro no texto, porque a ordem ali não é dada aos animais, a ordem ali é dada aos humanos, certo? Agora, eles tinham uma visão que era desprovida de conhecimento científico, certo? Eles não sabiam como funcionava o sistema fisiológico e digestivo de cada animal, nem dos próprios humanos. Então eles acreditavam realmente que poderiam domesticar leões para comer palha, por exemplo, como está em Isaías, onde essa ordem é retomada de novo na forma de uma profecia, né? Que no reino vindouro todos os animais seriam vegetarianos, o leão pastaria junto com o bezerro cevado, né? O lobo e o cordeiro brincariam juntos e esse tipo de coisa, que é o que está aí na imagem que vocês estão vendo aí, né? Porém, a gente sabe hoje, pelo nosso conhecimento científico, que não é possível fazer isso. Se você tentar fazer com que um leão viva de plantas, ele morre, porque o sistema dele é feito para consumir outros animais, certo? Então, porém, todavia, entretanto, o que me fez perceber é que eles não tinham conhecimento, mas nós hoje temos um conhecimento bem razoável de biologia, de fisiologia, né, de ecossistema terrestre e tudo mais. E nós controlamos praticamente a genética, né? Nós já estamos num nível de praticamente controlar a genética, né? E nós temos ciência e tecnologia, e agora pode parecer chocante o que eu vou falar aqui, mas futuramente, na civilização do futuro, que é a qual estamos dando os primeiros passos aqui para construir, através dessa ONG, através da desobediência normativa e de tudo que será abordado aqui. Então, dentro dessa ONG, na evolução, no futuro, se formarão novos biólogos com novos propósitos, com um novo sistema de valores, e o trabalho dos biólogos, dos engenheiros florestais e dos ambientalistas do futuro será justamente eliminar o sofrimento animal na Terra. E isso pode significar, por exemplo, levar à extinção carnívoros e parasitas e predadores de seres sencientes, né? Mas para isso terá que ser feito um estudo muito amplo, né, muito detalhado dos ecossistemas, de como fazer isso sem perder o equilíbrio dos ecossistemas e coisas do tipo. O que eu estou falando aqui é futuro, tá? Nós só precisamos dar início ao processo de educação e conscientização que levará a esse futuro. Não é nossa tarefa aqui investigar esse tipo de coisa.
tá? Nosso trabalho educativo aqui é de formação cidadã para a humanidade futura, certo? Então, o nosso trabalho hoje é fazer tudo aquilo que podemos fazer dentro do que o nosso limite alcança, certo? Mas não há limites finais, não há fronteiras finais para nada. A ética também não tem uma fronteira final. Sempre que uma coisa for superada, uma nova será encarada como tarefa, né? Nós ainda vivemos, por exemplo, numa sociedade que acha normal produzir seres sencientes e consumi-los como se fossem coisas estúpidas, desprovidas de emoções e sem nenhum propósito próprio, né? Sem nenhum interesse próprio. E nós achamos isso normal, a maioria de nós não percebe o absurdo, a crueldade e a ignorância e a estupidez que é esse sistema, né? Então, esse processo é um processo educacional, é um processo longo, certo? E é o que estamos começando aqui, né? As pessoas não percebem o mal que é as coisas que fazem, certo? Então, acho que essa parte do que somos enquanto organização, ela já está razoavelmente explicada aqui. Então, vamos agora ao critério de filiação. Para você se filiar, para você fazer parte da ONG O Éden, para você trabalhar conosco nesse sistema, por esse mundo, né? Por esse novo mundo, essa nova humanidade, né? Enfim, para você participar da ONG, do programa aí. Então, tem alguns critérios para você se filiar. O primeiro deles é: sendo esta uma organização que visa o cuidado e a mediação interventiva no bem-estar integral de todo indivíduo senciente, humano e não humano, o veganismo, como abstinência na participação da cadeia de produção e exploração de animais para propósitos humanos de qualquer natureza, né? E o comunismo prático, estratégico, como renúncia da ordem socioeconômica vigente baseada na exploração mútua entre os humanos, são evidentemente condições inegociáveis, devendo ser assumidos como compromisso no momento da filiação. Então, no momento que você decida se filiar conosco, que você decida abraçar essa tarefa, essa empreitada, né? E encarar essa luta, porque será uma luta tremenda, na contramão de tudo, absolutamente tudo que esse mundo faz e propaga e perpetua, né? Então, se você desejar entrar nessa luta conosco, nessa revolução amorosa, né? Porque isso aqui é uma revolução amorosa, não é uma revolução por armas, não é uma revolução por violência, é uma revolução do amor, de fato, do amor integral, do amor pleno, do amor holístico, né? Então, se você deseja se unir a nós, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu individualismo, caso você seja um individualista, né? Que acha que acredita em meritocracia, que acredita em cada um por si, que acredita que cada um deve ter o que merece, coisas. Se você tem esse sistema de pensamento, esse sistema de valores, é incompatível com o nosso sistema de valores aqui. Então, se você quiser entrar com esse sistema de valores, agradecemos a sua presença, sua boa intenção, mas dispensamos você, certo? Não estamos interessados em pessoas egoístas, mesquinhas e vivendo em torno do seu umbigo, tá? Nós somos comunistas, seremos comunistas na prática aqui. Não é no discurso, não é lendo Capital e repetindo o que Marx disse ou deixou de dizer, que isso pouco importa. Marx está morto e o mundo continua a mesma desgraça que sempre foi, tá? E Marx também tinha uma visão bastante limitada, porque ele acreditava que a superação de uma classe por outra levaria a ruptura do sistema e mudaria o sistema de valores. Isso é uma bobagem, tá? A superação de uma classe por outra é apenas a superação de uma classe por outra, não é uma revolução de nada em termos de superação de sistema de valores, certo? Então, se você é um individualista, egoísta, mesquinho e, sabe, boa sorte para você. Você é perfeito para o mundo em que vivemos, mas
não, não está adaptado para o mundo que visamos construir aqui, certo? Se quer se juntar a nós, és bem-vindo, mas tem que adotar o sistema de valores que propomos aqui. Outra coisa, se você é um comedor de animais e não vê problema nisso e não enxerga a violência no seu prato e não apenas no prato, mas na sua roupa, enfim, tudo aquilo que usa animais como recursos para fins humanos, e se você acha isso normal, então você também não perca seu tempo aqui, não nos faça perder o nosso, né? Porque ou você muda esse sistema de valores e deixa de consumir e explorar animais e participar na cadeia de exploração, ou você, né, não tem como permanecer conosco aqui, sendo brutalmente honesto, tá? Eu não estou interessado em juntar um monte de pessoas para perpetuar o sistema de valores totalmente equivocado em que vivemos. Para mim o que interessa aqui são pessoas que realmente não concordam com o sistema de valores estabelecidos, nem na sociedade humana e nem com a brutalidade da natureza, certo? Porém, a natureza, como eu disse antes, é um segundo passo, é uma coisa lá muito à frente. Nós, por enquanto, temos que mudar o nosso sistema de valores enquanto seres humanos em relação aos nossos semelhantes humanos e aos nossos companheiros terráqueos não humanos, tá? Esse é a nossa tarefa primordial a princípio, certo? O segundo critério é que nós reconhecemos a sociedade em que vivemos como uma entidade primitiva, moralmente infantilizada e coletivamente ignorante de seu potencial cognitivo e biointerventivo enquanto força geológica perante a sua responsabilidade como espécie planetária dominante frente aos companheiros de vida na Terra, né? Isso aqui é o que eu disse, né? Nós não temos consciência do nosso potencial cognitivo e da nossa capacidade de intervenção na sociedade e na natureza como espécie planetária. Nós somos uma força geológica. Nós não somos mais uma mera criatura passiva na natureza. Nós somos agentes sobre a natureza, certo? Então, a partir daqui, nós podemos transformar a natureza à nossa imagem e semelhança. E nós temos feito isso de certa forma, né? A maneira estúpida como vivemos, correndo atrás do próprio rabo, brigando uns com os outros e produzindo seres inocentes para serem consumidos, como, enfim, poluindo e saqueando florestas e fazendo toda a desgraça que fazemos, né? Nós já alteramos o clima na Terra em 150 anos mais do que a natureza faz em milhões de anos, certo? Então nós somos realmente uma força geológica, nós somos agentes sobre a natureza do planeta, sobre a biosfera, e não meros sujeitos passivos, tá? Então é por isso que nós somos seres espirituais. Essa é a verdadeira espiritualidade, a nossa capacidade de agir e de transformar o ambiente ao nosso redor, certo? Isso é o que nos faz verdadeiros deuses sobre esse planeta, e não mais meros animais desprovidos de consciência moral, certo? Então, dando sequência aqui, nós vivemos naufragados em ocupações fúteis na busca insaciável de satisfação dos prazeres sensoriais artificialmente exacerbados e insanamente cultuados, que incessantemente se potencializa e se perpetua enquanto nos destrói a todos sem nos darmos conta disso. Esta é a condição que visamos superar, e todos os filiados devem estar dispostos a renunciar seus condicionamentos egóicos e mesquinhos em prol da construção de uma sociedade futura verdadeiramente justa, humana, pacífica e amorosamente civilizada, certo? Então, acho que isso aqui já expressa tudo que eu falei anteriormente aí, né? Qual de vocês aqui nunca se perguntou da função do trabalho como fazemos na sociedade em que vivemos? Já se deram conta de quanto o nosso trabalho é fútil, mesquinho, estúpido e sem nenhum propósito real para melhorar a vida para todos os seres no planeta? Nós vivemos e trabalhamos em torno da vaidade, somos escravos da nossa própria vaidade, né? E boa parte disso, na verdade tudo isso,
é orientado pela busca incessante de satisfação dos prazeres sensoriais, ou seja, do tato, do olfato, do paladar, né? Então as pessoas dizem, eu não consigo deixar de consumir animais porque a carne é gostosa. Ora, que é gosto? Quer dizer, são 10 segundos que seja o máximo ali de estimulação das tuas papilas gustativas ali por um prazer momentâneo ali. Se você pegar um pedaço de carne assada, por exemplo, que é o que muitas pessoas gostam aí, né? E eu não vou dizer até que eu não gosto. É isso que as pessoas não entendem. A gente não deixa essas coisas porque a gente deixa de gostar. A gente deixa essas coisas porque a gente desperta, né, para o mundo espiritual, para um nível de consciência, que o mundo espiritual é um estado de consciência, né, e a gente desperta e a gente enxerga os outros seres como semelhantes na capacidade de sentir, certo? E então, se você pegar um pedaço de carne que é tão saboroso nos primeiros 5 ou 10 segundos e ficar mastigando ele por 30 segundos na tua boca, você vai ver que a partir dos 10 segundos para frente ele não tem gosto de nada. Torna-se simplesmente uma espécie de massa ali, elástica ali, como uma espécie de borracha ali que você fica mastigando, mas o gosto em si, sabe? E é sério mesmo que você considera importante, tão importante isso? É sério mesmo que esses 5 ou 10 segundos de estímulo das papilas gustativas, eles se sobrepõem à sua consciência? Você consegue perceber o problema de, de ter esse posicionamento rígido, essa mentalidade rígida, inflexível, que não aceita questionar os valores que te foram impostos, porque não foi você que escolheu comer carne. Você nasceu numa sociedade comedora de carne e sempre achou isso normal. A partir do momento que você começar a questionar isso, aí é que realmente está começando o seu poder de escolha. Aí é que está nascendo o seu, como vocês gostam, alguns gostam de dizer, o livre-arbítrio, né? Porque aí você realmente está fazendo uma escolha, está dizendo, não, a vida inteira eu nunca parei para pensar nisso, mas realmente isso não está certo, porque eu não preciso disso para sobreviver. Certo? Tem milhares e milhões de veganos, vegetarianos estritos aí pelo mundo, vivendo muito bem, obrigado. E chegando à velhice aí e tal. Então não é uma coisa vital, né? E mesmo se fôssemos seres carnívoros, que nos alimentássemos exclusivamente de carne, a partir do momento que temos essa possibilidade dessa consciência que temos aqui, a nossa obrigação seria encontrar um meio, ainda que fosse químico e artificial, de superar isso, de substituir isso. Não haveria justificativa, tá? O espírito deve sempre se sobrepor ao animal. O consciente deve sempre se sobrepor ao instinto, tá? Isso é ser espiritual de fato. Não é ficar adorando seres invisíveis em mundos imaginários, que isso aí não leva ninguém a nada e nunca melhorou a humanidade em nada. Serve apenas de ferramenta de manipulação para manter as pessoas alienadas e desprovidas de senso crítico, de razão, né? E de sentimentos mais nobres e mais profundos, certo? Então, acho que essa questão está esclarecida. Vamos finalmente ao ponto 3, né? Ao parágrafo 3, né? Terceiro parágrafo aqui. Então, nós não somos uma democracia e não nos guiamos pelo interesse da maioria, pois sempre existe a possibilidade da maioria estar equivocada, bem como nos mostram a história e a própria sociedade em que nascemos. Por isso, primamos pela verdade objetiva dos fatos e fenômenos, da realidade em suas relações de causa e efeito, e não em subjetividades vazias e preconceitos pessoais. Então, muita gente pode ficar horrorizada com esse parágrafo. Como assim não somos uma democracia? Ora, nós vivemos num hospício. Você acha coerente ter democracia no hospício entre as pessoas que não têm a menor ideia do que fazem ali? Esse é o mundo em que vivemos. Somos todos um bando de loucos e, como diz o Zé Vivo, um ser que eu conheci recentemente aí na internet, aí,
né? Nós somos um viciado, um tarado insaciável aí que nunca se satisfaz com os vícios e está sempre precisando de mais doses e novas substâncias, né? E, e qual o sentido de você falar em democracia? A natureza é democrática? Você tem a opção, por exemplo, de comer ou deixar de comer, de beber ou deixar de beber água? Não, né? Se você não fizer isso, você morre. Onde está a democracia da natureza? Onde está a liberdade, a sua liberdade no mundo natural? Não existe. Não existe liberdade em nenhum sentido tangível, certo? É, e outra coisa, né? Democracia para quem? Né? A democracia é o consenso da maioria, né? Então, digamos que você tem lá um grupo de pessoas olhando para um objeto, né? E uma parte do grupo dizendo que esse objeto é rosa e a outra parte dizendo que esse objeto é azul royal. Mas o fato é que esse objeto é cinza. E aí? Tem alguma importância de qual dos grupos está em maior número para a gente tomar a decisão pela maioria? Não. Tá? Em ciência não existe opinião de maioria, não existe opinião em ciência. Você precisa basear eh, a sua você precisa basear a sua percepção nos fatos concretos da realidade, certo? Suas opiniões só valem na medida que elas têm fundamento na realidade. Então, a mesma coisa quando se discute a questão de consumir animais, não é uma questão se você gosta de carne ou eu deixo de gostar de carne. A questão é, há um terceiro ente envolvido nessa discussão que é o animal em questão. Ele, primeiro, não pediu para existir, ele nem sequer foi trazido a esse mundo pela natureza, porque nós humanos manipulamos a natureza e procriamos eles a riveria, nós o trouxemos a riveria, inclusive da própria natureza, para a existência desse mundo, apenas para que possamos roubar a sua vida e os seus pedaços, os seus tecidos conjuntivos, e esse animal não tem interesse nisso. E o que está em discussão aqui não é entre eu e você. É um terceiro que está envolvido nessa equação e que simplesmente é ignorado como se não existisse. Então, duas coisas. Quando se entra nessa discussão de comer ou não comer derivados animais, duas coisas apenas devem ser levadas em questão. Primeiro, isso é possível? Dá para viver satisfatoriamente sem consumir derivados animais? Bom, milhares e milhões de veganos pelo mundo já provaram que isso é possível. Estão vivos aí há décadas, há séculos até, e muito bem, obrigado. Então, possível é. Certo? Ok. O animal sofre? Sim, o animal sofre. Então está resolvido. Não é mais não é uma questão de gosto, não é uma questão de preferência. Há duas coisas objetivas a serem levadas em conta aqui. E se você é realmente um ser espiritual, se você é realmente um ser dotado de consciência, né? Se você é um ser capaz de raciocinar e de pensar razoavelmente e objetivamente, com um senso crítico apurado, você deve entender isso. Não deve ser difícil entender isso para quem já despertou para a consciência verdadeira. Certo? Então, é por isso que o propósito dessa ONG aqui é esse propósito. Tá? Nós somos a semente de uma geração futura muito, muito diferente da sociedade em que vivemos hoje. Tudo que fazemos hoje é bárbaro, é aviltante, sabe, para a sociedade do futuro, certo? E nós somos a semente dessa sociedade do futuro. Aí, de forma poética aqui, né, citando o capítulo 11 de Isaías, né, onde ele retoma a profecia da convivência pacífica entre humanos e não humanos, né, onde ele diz, né, que um renovo brotará do tronco de Jessé, né, e das suas raízes frutificará, né,
um renovo, né? Aliás, um rebento brotará do tronco de Jessé, e das suas raízes frutificará um renovo, né? Que transformará a terra num lugar de justiça, de paz, de equidade, né? Onde o leão come a palha como o boi, né? O filhote do lobo e do cordeiro brincam juntos, a criança brinca na toca da serpente, e nenhum mal ou dano se fará sobre a terra, né? Obviamente, mais uma vez, isto é a visão poética das pessoas, de quem escreveu o texto naquele tempo. Hoje, pela ciência, nós sabemos que isso é impossível, mas nós sabemos que podemos modificar o ambiente, substituir as relações de presa e predador por um sistema diferente de equilíbrio, sem que haja necessidade de existirem presas e predadores, controlar a reprodução desses animais, né? E extinguir aqueles animais que realmente, não por sua culpa, né, levar à extinção esses animais que são parasitas, são carnívoros, são predadores. Porém, mais uma vez aqui, para não ser entendido errado, eu não estou falando que isso é a tarefa da ONG aqui, tá? Isso os biólogos, os engenheiros florestais, os ambientalistas do futuro que se ocuparão disso, porque isso é um trabalho extremamente complicado, complexo, tá? E um trabalho para décadas e talvez séculos, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Há toda uma preocupação com o ecossistema, certo? Enfim, e durante muito tempo eu demorei para falar esse tipo de coisa, porque eu achava que eu estava ficando louco quando eu pensava esse tipo de coisa. Mas até que eu descobri que nos bastidores acadêmicos da discussão sobre direitos animais já existem grupos isolados, ainda, ainda sem influência no seu meio ali, que já discutem esse tipo de coisa. Já discutem a intervenção humana na natureza para diminuir o sofrimento animal na natureza, certo? Então eu espero que tenha ficado claro aqui o propósito dessa organização, né? E eu não vou me alongar mais, primeiro porque o vídeo já ficou longo pra caramba, já tem mais de 40 minutos aí. E é cansativo você ouvir um vídeo longo. É cansativo para mim estar falando aqui também, ainda mais hoje, como eu disse, eu tô gripado e tô tossindo meio direto aí. Mais uma vez peço perdão por tossir no vídeo algumas vezes aí. Mas eu tinha que fazer esse vídeo introdutório aqui, né? E esse é o canal da Desobediência Normativa, esse é o canal do projeto, o canal da ONG, certo? Então se inscrevam aqui no canal, acompanhem o canal, comentem no canal, né? Porque esse é o nosso veículo aqui na internet, no YouTube, certo? E caso esse canal futuramente aí venha a crescer e venha a ter muitos inscritos e possa gerar algum retorno financeiro ou coisa do tipo, vocês podem ter certeza que esse retorno será usado, né, a serviço da ONG, da associação, certo? Não será um retorno para o meu proveito pessoal aí. Beleza? Então, espero ter comunicado aí de maneira razoavelmente inteligível, né, a mensagem. E eu quero que vocês sempre tenham em mente que a mensagem não é de mim para vocês. Eu sou um ninguém aqui, tá? Esqueçam, ignorem completamente o mensageiro e pensem apenas na mensagem, certo? Porque é a mensagem que deve ser levada em consideração e não o mensageiro. Mais uma vez, enfatizando que não há professores, não há líderes, não há gurus. Aqui somos todos aprendizes de uma nova humanidade. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo aí. Vamos nos falando e vamos desenvolvendo a ideia aí do projeto aí. Valeu, até mais.